Conexão Suméria. O livro perdido de Enki. A segunda tabuleta. Para a gelada terra pôs rumo Alalo. Por um segredo do princípio escolheu seu destino. Para as regiões proibidas se encaminhou Alalo. Ninguém tinha ido antes ali. Ninguém tinha tentado cruzar o bracelete esculpido. Um segredo do princípio tinha determinado o curso de Alalo. A sorte de Nibiru punha em suas mãos, mediante um plano, faria sua realeza universal. Em Nibiru, o exílio era seguro. A mesma morte se arriscava. Em seu plano havia riscos na viagem, mas a glória eterna do êxito era a recompensa. Como uma águia, Alalo explorou os céus. Abaixo, Nibiru era uma bola suspensa no vazio. Sua silhueta era atrativa. Seu resplendor blasonava os céus circundantes. Seu tamanho era enorme, cintilava o fogo de suas erupções. Seu pacote, sustentador de vida, seu tom avermelhado era como espuma marinha. Em sua metade via-se a brecha como uma ferida escura. Olhou para baixo de novo. A ampla brecha se converteu em uma cúbeta. Voltou a olhar. A grande bola de Nibiru se converteu em uma fruta pequena. Olhando de novo, Nibiru tinha desaparecido no grande mar escuro. O remorso se aferrou ao coração de Alalo. O medo o tinha entre suas mãos. A decisão se permutou em dúvida. Alalo considerou deter sua trajetória. Depois, com audácia, retomou a decisão. 100 léguas, 1000 léguas percorreu o carro. 10.000 léguas viajou o carro. Nos amplos céus, a escuridão foi a mais escura. Na longura, as estrelas distantes piscavam ante seus olhos. Mais léguas viajou Alalo e, logo, seu olhar encontrou uma visão de grande alvoroço. Na extensão dos céus, o emissário dos celestiais lhe dava as boas-vindas. O pequeno Gaga, que mostra o caminho, dava o bem-vindo a Alalo com sua volta. Até ele estendia seu bem-vindo. Perambulando esvaído, estava destinado a viajar antes e depois do celestial Anto. Com o rosto para diante, com o rosto para trás, com os dois rostos estava dotado. Sua aparição, ao ser o primeiro em receber a Alalo, considerou este como um bom augúrio. Pelos deuses celestiais é bem-vindo. Assim o entendeu. Em seu carro, Alalo seguiu o atalho de Gaga até o segundo deus dos céus se dirigia. Logo, o celestial Antu, o nome que lhe desse o rei Enchar, divisou-se na escuridão das profundidades. Azul como as águas puras era sua cor. Das águas superiores era o começo. Alalo ficou encantado com a beleza da visão. A certa distância continuou seu percurso. Na longura, o marido de Antu
começou a brilhar por tamanho igual ao de Antu. Como o dobro de sua esposa, por um verde azulado se distinguia o An. Uma fascinante multidão o circundava. De chãos firmes estavam providos. Álalo lhes deu uma afetuosa despedida aos dois celestiais, discernindo ainda o atalho de Gaga. Estava mostrando o atalho para o seu antigo senhor, do qual uma vez foi conselheiro. Para o Anshar, o primeiro dos príncipes dos céus, dirigia-se o percurso. Acelerando o carro, Álalo pôde vencer a insidiosa atração do Anshar. Com anéis brilhantes de fascinantes cores enfeitiçava o carro. Álalo dirigiu rapidamente o olhar a um lado e desviou com força, o que mostra o caminho. Então, ante ele, apareceu uma visão ainda mais temível. Nos céus longínquos, a estrela brilhante da família chegou a ver. Uma visão mais atemorizadora seguiu a revelação. Um monstro gigante movendo-se em seu destino arrojou uma sombra sobre o sol. Kshar se tragou a seu criador. Pavoroso foi o acontecimento. Um mau augúrio, pensou de fato Álalo. O gigante Kshar, o primeiro dos planetas estáveis, tinha um tamanho entristecedor. Tormentas de redemoinhos obscureciam seu rosto e moviam manchas de cores daqui para lá. Uma hoste inumerável, uns rápidos, outros lentos, circundavam o Deus celestial. Dificultosos eram seus caminhos. Adiante e atrás se agitavam. O mesmo Kshar lançou um feitiço, estava arrojando relâmpagos divinos. Enquanto Álalo observava seu curso, se viu afetado, distraiu-se em sua direção. Seus atos se fizeram confusos. Depois, o obscurecimento da profundidade começou a passar. Kshar, em seu destino, prosseguiu sua volta. Movendo-se lentamente, levantou seu véu sobre o sol radiante. Aquele do princípio chegou a ver-se plenamente. Mas a alegria do coração de Álalo não durou muito. Mais à frente do quinto planeta, espreitava o maior dos perigos, como já sabia. O bracelete esculpido dominava mais adiante. Era de esperar a destruição. De rochas e pedras estava composto. Como órfãos sem mãe se agrupavam, equilibrando-se por diante e por detrás, seguiam um destino passado. Seus feitos eram detestáveis, difíceis seus atalhos. Tinham devorado aos carros de exploração de Nibiru como leões famintos. Negavam-se a entregar o precioso ouro, necessário para a sobrevivência. Para o bracelete esculpido se precipitou o carro de Álalo, a enfrentar-se audazmente em estreito combate com as ferozes pedras. Álalo atirou para cima com mais força as pedras de fogo de seu carro. Dirigiu o que mostra o caminho, com mão firme. As sinistras rochas investiram contra o carro, como inimigo ao ataque na batalha. Álalo
soltou do carro um projétil portador de morte para elas, e depois outra e outra, contra o inimigo. As armas de terror arrojou. Como guerreiros assustados, as rochas retornaram, abrindo um atalho para Alalo. Como por feitiço, o bracelete esculpido abriu uma porta ao rei. Na escura profundidade, Alalo pôde ver os céus com claridade. Não foi derrotado pela ferocidade do bracelete. Sua missão não tinha terminado. Na distância, a bola ígnea do sol estendia seu resplendor. Estava emitindo raios de bem-vindo para Alalo. Diante do sol, um planeta pardo avermelhado percorria sua volta. Era o sexto na conta de deuses celestiais. Alalo não pôde a não ser entrevê-lo sobre seu predestinado percorrido. Apartava-se com rapidez do atalho de Alalo. Depois apareceu a gelada terra, o sétimo na conta celestial. Alalo pôs rumo ao planeta, para um destino mais tentador. Sua atrativa esfera era menor que Nibiru. Sua rede de atração era mais fraca do que Nibiru. Sua atmosfera era mais magra que a de Nibiru. Nela se formavam redemoinhos de nuvens. Abaixo, a terra estava dividida em 3 regiões: branco de neve no topo e na base, azul e marrom entre elas. Com destreza, Alalo desdobrou as asas de detenção do carro para circundar a bola da terra. Na região média, pôde discernir terra firme e oceanos aquosos. Dirigiu para baixo o raio que penetra, para detectar as interioridades da terra. Conseguiu, gritou estaticamente. Ouro, muito ouro, tinha indicado o raio. Estava por debaixo da região de cor escura, nas águas também havia. Com o coração aos pulos no peito, Alalo estava tomando uma decisão. Faria descender seu carro sobre a terra seca, possivelmente para explodir e morrer? Poria rumo às águas, possivelmente para afundar-se no esquecimento? Que caminho devia tomar para sobreviver? Descobriria o valioso ouro? No assento da águia, Alalo não se agitou. Em mãos da sorte confiou o carro. Completamente cativo na rede atrativa da terra, o carro se ia movendo cada vez mais rápido. As asas estendidas se acenderam. A atmosfera da terra era como um forno. Logo, o carro tremeu, emitindo um estrondo mortífero. Abruptamente, o carro chocou, detendo-se de repente. Sem sentido pela sacudida, aturdido pelo choque, Alalo ficou imóvel. Logo, abriu os olhos e soube que estava entre os vivos. Ao planeta do ouro tinha chegado vitorioso. Vem agora o relato da terra e seu ouro. É um relato do princípio e de como os deuses celestiais foram criados. No princípio, quando no acima os deuses do céu não tinham sido chamados a ser, e no que de abaixo o chão firme ainda não tinha sido renomado, só no vazio existia
Apsu, seu engendrador primitivo. Nas alturas do acima, os deuses celestiais ainda não tinham sido criados. Nas águas do abaixo, os deuses celestiais ainda não tinham aparecido. Acima e abaixo, os deuses ainda não tinham sido formados. Os destinos ainda não tinham sido decretados. Nenhum cano se formou ainda, nem terra pantanosa tinha aparecido. Apsu, sozinho, reinava no vazio. Depois, mediante os ventos do Apsu, as águas primitivas se mesclaram. Um hábil e divino conjuro lançou Apsu sobre as águas. Sobre a profundidade do vazio, ele verteu um profundo sonho. Tiamat, a mãe de tudo, forjou como esposa para si mesmo uma mãe celestial. Era certamente uma beleza aquosa junto a ele. Apsu trouxe depois ao pequeno Mumu, como mensageiro seu o nomeou, para fazer um presente a Tiamat. Um presente resplandecente concedeu Apsu a sua esposa, um radiante metal, o imperecível ouro, para que só ela o possuísse. Depois foi quando os dois mesclaram suas águas, para que saíssem entre eles os filhos divinos. Varão e fêmea foram criados, os celestiais. Lahamu e Lahamu, por nomes lhes deram. No abaixo, Apsu e Tiamat lhes fizeram uma morada, antes que tivessem crescido em idade e em estatura, em que as águas do acima, Anshar e Kishar, foram formados, ultrapassando a seus irmãos em tamanho. Os dois foram forjados como um casal celestial. Um filho, An, nos céus distantes foi seu herdeiro. Depois, Antu, para ser sua esposa, foi criada como igual de An. A morada de ambos se fez como fronteira das águas superiores. Assim foram criadas 3 casas celestes, abaixo e acima, nas profundidades. Por seus nomes chamou-lhes. Eles formaram a família do Apsu com Mumu e Tiamat. Naquele tempo, Nibiru ainda não se via. A terra ainda não tinha sido chamada a ser. Estavam mescladas as águas celestes. Ainda não estavam separadas por um bracelete esculpido. Naquele tempo, as voltas ainda não estavam de tudo desenhadas. Os destinos dos deuses ainda não estavam firmemente decretados. Os parentes celestiais se agrupavam, erráticos eram seus caminhos para o Apsu. Seus caminhos eram certamente detestáveis. Tiamat, sem poder descansar, sentia-se ofendida e enfurecida. Uma multidão formou para que partissem ao seu lado. Uma multidão rugiente e terrível criou contra os filhos do Apsu. Em total, 11 dessa espécie criou. Ela fez ao seu primogênito Kingu, o chefe entre eles. Quando os deuses celestiais ouviram isso, em conselho se reuniram. Elevou ao Kingu, deu-lhe mando até o grau do An,
disseram-se entre si. Uma tabuleta do destino em seu peito pôs, para que se procure sua própria volta. Instruiu a seu vástago Kingo para combater contra os deuses. Quem resistirá a Tiamat? Os deuses se perguntaram entre si. Nenhum em suas voltas se adiantou, nenhum levaria uma arma para a batalha. Naquele tempo, no coração do profundo foi engendrado um Deus. Nasceu em uma câmara de sortes, um lugar dos destinos. Um hábil Criador forjou. Era filho de seu próprio sol. Do profundo onde foi engendrado, o Deus se separou de sua família em um arrebatamento. Com ele, levava um presente de seu Criador, a semente da vida. Pôs rumo para o vazio. Um novo destino estava procurando. A primeira em espionar o celestial errante foi a sempre atenta Antu. Sua figura era atrativa, resplandecia radiante. Senhoriais era o seu andar, extremamente grande era o seu curso. De todos os deuses, era o mais elevado. Sua volta ultrapassava as de outros. A primeira em vislumbrá-lo foi Antu, de cujo peito nenhum filho tinha mamado. Vem, sei, meu filho, chamou-lhe. Deixa que seja sua mãe. Lhe arrojou sua rede e lhe deu as boas-vindas. Fez seu rumo adequado para o propósito. Suas palavras encheram de orgulho o coração do recém-chegado. Aquela que o criaria o fez altivo. Sua cabeça até o dobro de seu tamanho cresceu. 4 membros aos seus lados brotaram. Moveu seus lábios em reconhecimento. Um fogo divino fulgurou entre eles. Virou o seu rumo para Antu e não demorou para mostrar o seu rosto a An. Quando An ouviu, meu filho, exaltado gritou, para a liderança te confiará, junto a ti uma hoste serão seus servos. Que Nibiru seja o seu nome, conhecido para sempre como cruzamento. Ele se prostrou ante a Nibiru, voltou seu rosto ante o passo de Nibiru, estendeu sua rede, 4 servos formou para Nibiru, para que fossem junto a ele sua hoste. O vento sul, o vento norte, o vento leste e o vento oeste. Com o coração contente, An anunciou ao Anshar, seu predecessor, a chegada de Nibiru. Para ouvir isto, Anshar enviou a Gaga, que estava ao seu lado como emissário. Palavras de sabedoria transmitiu a An para atribuir uma tarefa a Nibiru. Encarregou a Gaga que pusesse voz ao que havia em seu coração. Ao An lhe dizer assim: Tiamat, a que nos engendrou, agora nos detesta. Pôs-se em pé uma hoste de guerra. Está enfurecida e enche de ira. Contra os deuses, seus filhos, 11 guerreiros, partem a seu lado.
De entre eles, elevou ao Kingo e o marcou no peito com um destino sem direito. Nenhum Deus entre nós poderá sustentar-se frente à sua malevolência. Sua hoste pôs o medo em todos nós. Que Nibiru se converta em nosso vingador. Que ele vença a Tiamat, que salve nossas vidas. Para ele decretou uma sorte, que saia e siga em frente à nossa poderosa inimizade. Gaga partiu para An, prostrou-se ante ele e as palavras de Anshar repetiu. An repetiu a Nibiru as palavras de seu predecessor. Revelou-lhe a mensagem de Gaga. Nibiru escutou maravilhado as palavras, fascinado ouviu falar da mãe que devoraria os seus filhos. Sem dizê-lo, seu coração já o tinha impulsionado a sair contra Tiamat. Abriu a boca e disse assim a An e a Gaga: Se para salvar suas vidas tenho que vencer a Tiamat, convoquem os deuses em assembleia, proclamem supremo o meu destino, que todos os deuses acordem em conselho para me fazer o líder, submeter-se ao meu mandato. Quando Lamur e Larmur ouviram isto, gritaram angustiados. Estranha era a demanda. Não se pode compreender seu sentido, disseram eles. Os deuses que decretaram as sortes consultaram-se entre si, acessaram a fazer de Nibiru seu vingador. Para ele decretaram uma sorte exaltada. A partir deste dia, inalteráveis serão seus mandatos, disseram a ele. Nenhum de entre nós, os deuses, transgredirão seus limites. Vê, Nibiru, seja nosso vingador. Forjaram para ele uma volta principesca, para que avançasse para Tiamat. Deram suas bênçãos a Nibiru, e deram armas terríveis a Nibiru. Anshar forjou 3 ventos mais de Nibiru: o vento maligno, o torvelinho, o vento sem par. Kshar encheu seu corpo com uma chama ardosa e uma rede para envolver a Tiamat. Assim, preparado para a batalha, Nibiru pôs o rumo em direção a Tiamat. Vem agora o relato da batalha celestial e de como a terra deveria ser e do destino de Nibiru. O Senhor saiu. Estabelecido pelas sortes, seguiu seu rumo. A terrível Tiamat encarou. Com seus lábios pronunciou um conjuro. Como manto de amparo, pôs em marcha o pulsador e o emissor. Com uma impressionante radiação, foi coroada a sua cabeça. À sua direita, apostou que fere. Em sua esquerda, colocou o repulsor. Os 7 ventos, sua hoste de auxiliares, como uma tormenta enviou. Precipitou-se para a terrível Tiamat, com um clamor de batalha. Os deuses formaram redemoinhos junto a ele. Depois se separaram de seu caminho. Avançou sozinho para examinar a Tiamat e aos seus ajudantes, para fazer uma ideia dos planos de Kingo, o comandante de sua hoste. Quando viu o valente Kingo, lhe nublou a vista.
enquanto olhava os monstros, lhe distraiu a direção. Seu rumo se transformou, seus atos se confundiram. O grupo de Tiamat a rodeava estreitamente. Tremiam de terror. Tiamat estremeceu suas raízes. Um rugido poderoso emitiu. Lançou um feitiço sobre Nibiru. Envolveu-o com seus encantos. A sorte entre eles estava lançada. A batalha era inevitável. Cara a cara se encontraram. Tiamat e Nibiru. Avançavam um contra o outro, aproximavam-se da batalha procurando o singular combate. O Senhor estendeu sua rede, para envolvê-la a lançou. Tiamat gritou com fúria, como possuída. Perdeu os seus sentidos. O vento maligno que tinha estado atrás dele, a Nibiru se adiantou. Ante o rosto dela o soltou. Ela abriu a boca para tragar-se ao vento maligno, mas não pôde fechar os lábios. O vento maligno carregou contra o seu ventre. Abriu-se passo em suas vísceras. Suas vísceras uivavam, seu corpo se dilatou. A boca lhe abriu através da abertura. Nibiru disparou uma flecha brilhante, um relâmpago divino. A flecha lhe despedaçou as vísceras, fez-lhe pedaços o ventre, rasgou-lhe a matriz, partiu-lhe o coração. Havendo-a submetido assim, ele extinguiu seu fôlego vital. Nibiru contemplou o corpo sem vida. Tiamat era agora um cadáver massacrado. Junto à sua senhora sem vida, seus 11 ajudantes tremiam de terror. Ficaram capturados na rede de Nibiru, incapazes como eram de fugir. Kingo, a quem Tiamat fazia chefe de sua hoste, estava entre eles. O Senhor lhe pôs grilhões, e a sua senhora sem vida o encadeou. Arrebatou a Kingo as tabuletas dos destinos, que sem nenhum direito lhe tinha dado. Estampou-lhe no seu próprio selo. Sujeitou o destino ao seu próprio peito. Ao resto do grupo de Tiamat, os atou como cativos. Em sua própria volta, os apanhou.